A reforma tributária está redesenhando o mapa da economia brasileira. E se tem uma área onde assim as placas tectônicas estão realmente se movendo, é no comércio exterior. Para quem compra ou vende para fora do país, as regras do jogo estão virando de cabeça para baixo. Hoje, a gente vai fazer exatamente isso. Entender na prática como os novos tributos sobre o consumo, o IBS e a CBS, vão funcionar nas importações e exportações. Para guiar a gente, mergulhamos num material bem técnico, uma aula sobre a nova legislação que basicamente destrincha o que a futura Lei Complementar 214 de 2025 significa na vida real. É um texto denso, eu admito, mas nossa missão aqui é extrair as joias, sabe? Os pontos que realmente importam. E a trilha que a gente vai seguir é bem lógica. Primeiro a gente precisa entender a nova sala de controle do sistema. Como o IBS e a CBS vão ser administrados no dia a dia. É a base de tudo. Depois, vamos ver como as importações serão tributadas nesse novo modelo. E, por fim, a outra face da moeda. Como a reforma quer turbinar as exportações, tornando os produtos brasileiros mais competitivos lá fora. Perfeito. Então vamos começar por essa sala de controle. Uma das maiores queixas de qualquer empresa no Brasil era a loucura de ter que lidar com 27 legislações diferentes de ICMS. Era um pesadelo. A grande promessa da reforma é a simplificação. Mas, na prática, como é que se constrói um sistema único a partir de, 27 feudos diferentes? A resposta está em duas palavras: gestão compartilhada. O Comitê Gestor do IBS, que representa estados e municípios, e a Receita Federal pela União, vão ter que trabalhar juntos. O coração disso tudo vai ser uma plataforma eletrônica unificada. A ideia é que o contribuinte entre nesse portal e resolva absolutamente tudo de IBS e CBS ali. É um avanço, assim, monumental. Então, se eu entendi bem, a gente está basicamente criando uma espécie de prefeitura digital para todos os tributos sobre consumo, um lugar só, com uma porta de entrada, a plataforma, uma caixa de correio única para avisos oficiais, que imagina o seu tal do domicílio tributário eletrônico, e uma lista de contatos unificada, o cadastro único. É uma boa analogia. É uma analogia perfeita. E como em qualquer prefeitura real, os departamentos podem até ter seus sistemas internos, sabe? Seus caderninhos, como a lei permite. Mas para o cidadão, ou no nosso caso o contribuinte, só existe um balcão de atendimento. Essa centralização é transformadora. A base do cadastro, por exemplo, continua sendo o CPF e o CNPJ que a gente já conhece, mas a mágica é a sincronização obrigatória e em tempo real entre todos os fiscos, gerenciada por um comitê chamado CGSIM. Acabou aquela história de ter que atualizar seu endereço em 5 lugares diferentes. E sobre a caixa de correio, o domicílio tributário eletrônico, o DTE? Isso parece um alívio enorme para o departamento financeiro de qualquer empresa. Mas, por outro lado, também significa que não tem mais desculpa, certo? Se uma notificação chegou no seu DTE e você não viu, o problema é 100% seu. Exatamente. A responsabilidade aumenta na mesma proporção da conveniência. A comunicação passa a ser oficial e centralizada ali. E tem outro ponto nesse universo digital que me chamou a atenção no material. A obrigatoriedade de emitir documento fiscal eletrônico para absolutamente tudo, inclusive para operações que são isentas ou imunes, onde o imposto é zero. Isso é curioso. Por que tanto trabalho para documentar uma operação onde não se paga nada de imposto? Parece burocracia desnecessária à primeira vista. Mas, ao contrário, isso reforça uma distinção crucial no direito tributário, que é a diferença entre a obrigação principal, que é pagar, e as obrigações acessórias, que são os deveres de informar. Pensa assim, o documento fiscal é a sua confissão para o fisco. Ou seja, mesmo que eu venda um produto isento, eu ainda preciso emitir a nota como se estivesse dizendo ao governo, olha, eu fiz essa venda e nós dois concordamos que o imposto sobre ela é zero. É essa a lógica? Precisamente. Essa confissão de valor zero é a prova. Sem ela, fica um buraco negro da informação. Um fiscal poderia questionar depois, você realmente vendeu um item isento ou simplesmente não declarou uma venda que era tributável? A nota fiscal obrigatória fecha essa brecha e garante a rastreabilidade total da economia. Se houve uma operação, tem que haver um registro. Falando em registro, e aqueles programas de incentivo, como a Nota Fiscal Paulista, que devolvem parte do imposto para o consumidor,
Como eles ficam? A lei dá pistas de uma grande modernização. Ela abre a porta para integrar esses programas ao sistema de pagamento eletrônico, o que o mercado chama de split payment. Isso permitiria identificar o consumidor automaticamente na hora do pagamento, sem precisar digitar o CPF a cada compra. Seria muito mais fluido. Isso parece ser mais do que apenas conveniência. Se o governo consegue ver a transação em tempo real e já separar a parte do imposto na fonte, a gente está falando de uma mudança de paradigma. A fiscalização deixa de ser reativa, baseada em auditorias, para se tornar um monitoramento em tempo real da economia. É exatamente essa a mudança de fundo. Para as empresas, pode significar menos trabalho administrativo. Para o governo, é um fluxo contínuo de dados econômicos. Muda a natureza da fiscalização. A lei, no entanto, coloca um limite nisso. O financiamento desses programas de cidadania fiscal não poderá passar de 0,05% do total arrecadado com IBS e CBS. E ainda na modernização, o material aponta um prazo fatal para os municípios, com a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, a NFSE. Parece que a fragmentação vai acabar na marra. Vai sim. Hoje, a gente tem milhares de sistemas municipais diferentes, o que é um pesadelo para qualquer empresa de serviços que atua em várias cidades. A lei estabelece um marco. A partir de 1º de janeiro de 2026, é obrigatório para todos os municípios adotarem o padrão nacional da NFSE. E não é um convite, sabe? Quem não se adequar pode ter as transferências voluntárias da União suspensas. É um incentivo, digamos, bem convincente para a padronização. Ok, então já montamos essa nova máquina de arrecadação, digital, integrada e bem mais rígida. Agora, como essa máquina lida com o que vem de fora? Como ela se comporta quando bens e serviços cruzam a fronteira para dentro do Brasil? Aqui, a regra de ouro, o princípio que norteia tudo, é a tributação no destino. A lógica é simples e busca proteger a economia local. O produto importado precisa ter exatamente a mesma carga tributária de um produto similar fabricado aqui. Se não fosse assim, a importação seria sempre mais barata e a indústria, o comércio e os serviços nacionais seriam dizimados. É uma questão de isonomia competitiva. Qualquer pessoa, física ou jurídica, que importa algo, mesmo que seja uma única vez, está sujeita a essa regra. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque o conceito de importação no século XXI é muito mais complexo, né? Como essa lei escrita hoje consegue tributar um serviço de streaming, um software de gestão que roda na nuvem ou uma consultoria feita por alguém na Índia para uma empresa no Brasil? A lei foi muito inteligente e abrangente nisso. A regra é, se o consumo ocorre no Brasil, há tributação. E o conceito de consumo é definido da forma mais ampla possível. Utilização, exploração, aproveitamento, fruição ou acesso. Não importa onde o servidor da Netflix está fisicamente. Se a pessoa que assiste está no Brasil, o consumo é aqui. O serviço é considerado importado. Mas essa definição de consumo soa deceptivamente simples. Vamos testar. Se eu sou uma empresa brasileira, minha equipe usa um software de gestão de projetos cujos servidores estão nos Estados Unidos, mas todos os meus clientes são da Europa. Onde está acontecendo o consumo? Isso não pode ficar meio nebuloso? É uma ótima pergunta, porque ela toca no cerne da questão. Nesses casos, a lei olha para o tomador do serviço. A sua empresa está no Brasil, então é ela quem está fruindo ou se aproveitando do software para realizar suas atividades. O benefício econômico do software está sendo gerado a partir do Brasil, portanto, é uma importação de serviço tributável. Para tirar a dúvida, a lei ainda lista casos específicos. Um serviço é importado se for executado aqui, tipo um técnico estrangeiro que vem dar um treinamento, se estiver ligado a um bem aqui, como o projeto de arquitetura de um prédio no Rio feito por uma empresa de fora, ou se for um serviço num bem que saiu para reparo e voltou. Pensa numa turbina de avião consertada na Alemanha. Certo, isso para serviços e intangíveis. Para bens físicos, o material faz uma distinção importante entre a chegada física do bem e o tal do fato gerador, o momento exato em que o imposto nasce. O imposto não é devido quando o navio atraca no porto. A obrigação de pagar só surge no desembaraço aduaneiro. Ou seja, é quando o fiscal da Receita Federal dá o sinal verde e libera a mercadoria. A carga pode ficar semanas parada no armazém no porto
E, tecnicamente, o imposto ainda não é devido. Exatamente. E entender isso é a chave para compreender várias situações em que o imposto não incide. Por exemplo, um container que chega ao Brasil por erro de rota e é imediatamente devolvido não sofre tributação. Bens que são apreendidos e confiscados pela Receita também não, pois nunca entraram na economia. O mesmo vale para um bem que foi para o exterior para um conserto e depois retornou. Nesses casos, o bem nunca foi de fato internalizado para consumo. E se a mercadoria for extraviada, uma carga que simplesmente some no caminho? Quem arca com esse imposto? Para evitar fraudes, a lei parte de uma presunção. Se o bem foi extraviado, presume-se que ele entrou no país e foi consumido de forma irregular. Portanto, o imposto é devido. Cabe ao importador provar que não foi isso que aconteceu. É uma inversão do ônus da prova. As únicas exceções são para bagagens e remessas postais internacionais que têm um tratamento mais brando. Ok, a mercadoria foi liberada. Como se calcula o imposto a pagar? O que entra na conta? É o famoso cálculo por dentro. A base de cálculo é a soma de tudo que foi pago até aquele momento. O valor aduaneiro do produto, mais o imposto de importação, o II, mais um novo imposto seletivo, se houver, mais taxas como a do Siscomex e eventuais direitos antidumping. O grande pulo do gato, que simplifica enormemente a vida, é o que não entra mais nessa conta. O antigo IPI, o ICMS e o ISS que incidiu em cascata. O cálculo ficou mais limpo. E uma vez pago esse imposto na importação, ele vira um custo para a empresa, ele encarece o produto dela. É aí que entra a maior virtude do novo sistema, a não cumulatividade plena. Vamos tornar isso bem real. Imagine que uma confecção importa R$1.000 em tecido para fazer camisas. No porto, ela paga, digamos, R$250 de IBS-CBS. Esse dinheiro não some. Certo, ele não vira fumaça. O que acontece com ele? Pense nesses R$250 como um cartão pré-pago de impostos. Quando a confecção vender as camisas prontas por R$2.000 e for calcular o IBS-CBS devido sobre essa venda, ela vai usar aquele cartão pré-pago de R$250 para abater da conta final. Na prática, o tributo não se acumula, ele não vira um custo para a empresa. A empresa é apenas uma intermediária, uma guardiã temporária do dinheiro do imposto, que no fim das contas só é pago pelo consumidor final. Entendi. A empresa tem o desembolso financeiro inicial, mas recupera o valor depois. Agora vamos virar a moeda. Se na importação o objetivo é tributar, na exportação o objetivo é o oposto, desonerar completamente para não exportar imposto brasileiro junto com o produto. Como a reforma garante isso de forma mais eficaz que o sistema antigo? Ela reafirma a imunidade que já existe na Constituição, mas ataca de frente um problema histórico do ICMS, os créditos podres. No sistema antigo, um exportador comprava seus insumos no Brasil, pagava o ICMS embutido neles, mas como sua venda final, a exportação, não tinha imposto, ele ficava com saldo credor de ICMS. Recuperar esse dinheiro do Estado era uma novela. Então esse é o tal do custo Brasil que tanto se fala. Era o dinheiro da empresa que ficava preso na burocracia do governo. A reforma tenta consertar isso. Exatamente. A nova lei assegura não só a manutenção desses créditos, mas também prevê um mecanismo de ressarcimento rápido e eficiente. A promessa é que esse gargalo que tirava a competitividade do produto brasileiro deixe de existir. O dinheiro volta para o caixa da empresa. O material que a gente analisou também fala de um conceito que parece um enigma: exportações sem saída do território nacional. Como é possível exportar algo que nunca saiu do país? Parece um paradoxo, mas a lógica é perfeita. São situações em que a venda é feita para um comprador estrangeiro, mas a entrega física do bem acontece aqui mesmo, no Brasil. Os exemplos da fonte são ótimos. Pensa na venda de turbinas fabricadas aqui para serem instaladas num avião de uma companhia aérea estrangeira que está em manutenção num hangar no Brasil. A turbina não cruzou a fronteira, mas o comprador é de fora. Isso é considerado exportação. Fascinante. Que outros exemplos existem? Venda de produtos para lojas duty-free nos aeroportos. O cliente final é um viajante internacional. Ou o caso clássico da Embraer, que vende um avião para uma empresa aérea da Alemanha. Mas a entrega formal acontece em São José dos Campos. A aeronave sai do pátio da Embraer
e já pertence à empresa alemã. Todas essas operações são tratadas como exportação e, portanto, são imunes de IBS e CBS. E para as trading companies, aquelas empresas que são as grandes intermediárias do comércio exterior, o modelo para elas também muda? Muda, e é uma alteração sutil, mas fundamental. Antes, a indústria vendia para trading com não incidência de ICMS. Era como se o imposto não existisse na operação. Agora, o modelo é de suspensão do pagamento. A indústria vende para trading e o IBS-CBS fica suspenso esperando para ver o que acontece. Se a trading efetivamente exportar o produto em até 180 dias, a suspensão vira alíquota zero e ninguém paga nada. Mas esse novo modelo de suspensão parece uma coleira bem mais curta para as tradings. O governo está basicamente dizendo: eu confio, mas estou de olho. A vida delas ficou mais difícil. Ficou mais controlada, porque se a exportação não acontecer nesse prazo, a mágica acaba. Se a trading vender o produto no mercado interno ou se a mercadoria for perdida ou roubada, ela passa a ser a responsável por pagar todo aquele imposto que estava suspenso, com juros e multa. E se a trading industrializar o produto? Se ela compra parafusos com o imposto suspenso e os transforma numa peça complexa antes de exportar, ela perde o benefício? A regra geral é, sim, perde. O produto tem que ser exportado do jeito que foi comprado. A industrialização quebra a suspensão. Mas, e isso é muito importante, há uma exceção estratégica gigantesca para produtos agropecuários in natura. Eles podem ser comprados com imposto suspenso e industrializados antes da exportação. Isso permite que o Brasil exporte não apenas a soja em grão, mas o óleo de soja, o farelo, agregando valor aqui dentro e mantendo o benefício fiscal. É uma clara política de incentivo a um setor-chave da economia. Ok, vamos juntar as peças. O que a gente viu foi uma reforma que, por um lado, cria uma máquina administrativa unificada, digital e muito mais transparente, e, por outro, redesenha as regras do jogo do comércio exterior em cima de um princípio claro: tributar o que é consumido aqui e desonerar completamente o que é vendido para o mundo. No fundo, é uma busca por eficiência e competitividade. As novas regras para a importação de serviços digitais trazem a tributação para o século XXI, e o novo sistema de créditos e ressarcimento para quem exporta tem o potencial de eliminar um dos nós mais antigos do custo Brasil. É uma mudança de alicerce, não apenas uma pintura na parede. Para a gente encerrar, então, vamos deixar uma provocação para quem nos ouve refletir. A estrutura que essa lei desenha é de uma integração de dados fiscais sem precedentes entre União, estados e municípios, com tudo acontecendo em tempo real. A reflexão que fica é: com esse novo nível de transparência e rastreabilidade fiscal, quais podem ser os efeitos não previstos, tanto os positivos, como um combate muito mais eficaz à sonegação, quanto os desafiadores? Como isso vai impactar as estratégias de negócio das empresas? E quem sabe até mesmo as discussões sobre privacidade de dados no futuro, quando cada transação econômica se torna um dado visível para o Estado. A estrutura que essa lei desenha é de uma integração de dados fiscais sem precedentes entre União, estados e municípios, com tudo acontecendo em tempo real. A reflexão que fica é: com esse novo nível de transparência e rastreabilidade fiscal, quais podem ser os efeitos não previstos, tanto os positivos, como um combate muito mais eficaz à sonegação, quanto os desafiadores? Como isso vai impactar as estratégias de negócio das empresas e, quem sabe, até mesmo as discussões sobre privacidade de dados no futuro, quando cada transação econômica se torna um dado visível para o Estado?